elogiado mundialmente por todo mundo. As cenas de CBLOL, as aberturas, coisa e tal. E que o pessoal de fora paga um pau muito grande. Não só os fãs, mas a Riot também de fora paga um pau. Como é que é esse planejamento pra fazer as finais? Como é que é o processo de escolha? Porque, assim, uma coisa que a gente sabe é que muitas vezes o São Paulo acaba sendo privilegiada. Muitas finais acabam sendo até no estúdio mesmo, né? Como uma questão de orçamento, de economizar pra fazer uma final maior. Não sei se é essa escolha, calendário. Então, como é que é o processo pra escolher e planejar uma final de CBLOL? Cara, eu juro a você, o processo de planejamento da final do CBLOL, que geralmente é em setembro, ele começa em fevereiro do aquele ano. Então, o que acontece? A gente entra no ano e começa o CBLOL, e logo nas primeiras semanas já de reunião de pauta, do que vai ter no primeiro fim de semana, primeira rodada e tudo, a gente já começa o processo de pensar onde vai ser a final. Então, a gente passa o ano inteiro visitando cidades e arenas, né? Fazendo visita técnica, que é como a gente chama, e aonde a gente viaja. Eu vou algumas, o Svevo vai a quase todas. O Svevo é o responsável por transmissão, conteúdo. Desculpa aí, Svevo, eu falei o nome do Svevo, eu falei o cargo do Svevo no Caco, eu achei que ele achou que tinha demitido ele, não tem esse poder. Mas na verdade você me entregou, né? Porque na hora que você fala o cargo do Svevo, tem tudo lá dentro, eu não faço nada, né? Mas então, se o Svevo estiver assistindo, foi com afeto essa. Tá lá dentro. Mas então, a gente passa o tempo inteiro fazendo visita técnica, né? Então a gente vai visitar arenas que já existem, arenas novas, muito organizador de arena. Depois da Copa e das Olimpíadas, a iniciativa privada entrou muito forte em construir e recuperar até estádios públicos e tudo, e privatizar e fazer propostas, modernizar. Então a gente está sempre viajando. Então a gente já tem lá um caderninho que a gente consegue saber como é que está o estado das arenas, porque tem arena que é linda, mas você abre lá dentro. Tá arregaçada, assim. Uma hecatombe nuclear. E tem arena que às vezes você não dá nada e, cara, dá um show absurdamente incrível. Então a gente já vai mapeando as arenas e a gente também tem sempre consultado quais as cidades onde a nossa comunidade é mais ativa. Então a gente consegue sempre saber nos últimos, sei lá, 3 meses, 6 meses, o ano, o tamanho da comunidade, quantidade de jogadores, quantidade de fãs de CBLOL, mas também o engajamento, ou seja, se essa galera tá de fato curtindo, se tá participando e tudo mais. Então a nossa ideia, quando a gente planeja isso, é a gente levar para um lugar onde de fato vai ser uma festa para isso. Então, as pessoas e a cidade e a arena importam. Então, a gente já vai pesquisando tudo. Tem arenas que servem mais para um tipo de coisa, tipo a Genesse, onde foi o MSI e a final de 2019. Sim. É um negócio enorme, mas aí também tem outras que são diferentes, como Porto Alegre, que a gente fez em 2018. Que era menorzinha, mas era um lugar bonitão. Então, a gente já vai vendo que jeitão cada arena vai. Aí, quando começa janeiro para fevereiro, a gente junta com o nosso time de creative, que é o Daniel Gol, o maior artista que eu já conheci na minha vida. O Dani, ele é o cara nosso de criação de tudo que a gente tem, de games e esportes. Então, a gente começa a conversar com o Dani, aí o Dani pega muito assim, o que vai acontecer no jogo durante o ano. Então, por exemplo, esse ano a gente viu que foi o arco de narrativa do Viego, dos Sentinelas e tudo mais. Então, a gente lá em fevereiro já teve a ideia de como é que a gente ia trabalhar a Névoa e os Sentinelas nessa final. E a gente começa a ver o que vai rolar de importante no jogo, mais ou menos naquela época, sem queimar a Mundial nem nada. Sim. E o que pode dar uma boa experiência. Por quê? Porque a nossa ideia da final é que a gente faça uma grande celebração do jogo, que afinal de contas é a nossa paixão, por isso que estamos lá, do cenário competitivo, dos jogadores que estão lá, do público, da galera que levou amigo, tudo. Então, essa soma se dá quando a gente pega um tema relevante do jogo, né? Então, a gente começa esse processo. O que vai rolar no jogo? Essa história, ou essa série de skin, ou esse tipo de música, vai rolar um lançamento. A gente começa a crescer aquilo, e aí aí começa o trabalho junto, né? O Dani de Creative, junto com o Svevo, eles começam a ver, cara, essa arena dá um negócio legal, porque a gente pode fazer o palco aqui, acolá e tal, ou então a gente pode começar uma semana antes a fazer um teaser de não sei o quê. Então, vem muito de um conceito, né? Resumindo, a gente pensa o que a gente quer fazer naquele ano, e aí a gente procura o melhor lugar na melhor cidade. Esse ano, por exemplo, na verdade, até legal, a história desse ano, da nossa escolha de fazer no Pão de Açúcar, ela meio que fala com a escolha do ano passado, de fazer no Horto do Prédio. Sim. Né? Aí pode ser uma coisa meio cabeça, mas eu vou me permitir encabeçar. Por favor. Que é o seguinte, a gente no ano passado, a gente estava num momento de pandemia, entrou em março, a gente estava falando de setembro, então aqueles 6 meses em que o negócio é mais complicado, perdas em volta de todo mundo, né? Sim. Pessoas, trabalho, enfim.
Um momento muito complicado. E cada um ia ficar mesmo isolado e a gente tinha que mudar para essa realidade. Então a nossa escolha, ela foi muito assim. Queremos mostrar o palco do CBLOL no coração da cidade, qualquer cidade que você esteja. Então a gente não foi exatamente para um prédio icônico, tinha uma ponte, tinha uma coisa bonita lá, porque de fato era uma coisa aberta, né? Mas assim, era um prédio e a própria abertura contava. A energia saindo da casa de cada pessoa e cada jogador logando e contribuindo, summonando, né, os campeões. E depois não funciona, né? Falhou. E a energia da galera vem em cima. Era isso que a gente queria fazer. Piada, assim, entendeu? Assim, nesse momento tá todo mundo em casa, mas todo mundo tem que se dar força. A gente estamos juntos, mas estamos separados, mas estamos juntos. Somos um só. Esse ano, quando a gente começa a enxergar um pouco de luz, de vamos sair dessa e tudo mais, somando com a própria história dos Sentinelas, né? Ou seja, a névoa é enorme, o Viego é todo poderoso, é muito difícil, cara. A gente só vai conseguir sair dessa se for todo mundo junto, pouquinho a pouquinho, sem esmorecer. Vamos pra frente. Que é o mesmo tema de momento que a gente tá vivendo, Então né? a nossa ideia é, cara, vamos levar pra... Tipo assim, antes a gente tava em qualquer cidade, agora a gente tá num lugar de vida pra caramba, natureza exuberante. Estamos pra fora. A gente foi pra fora porque tá chegando esse momento. E a luz tá vindo e tá rompendo as trevas do Rio de Janeiro, do Viego e tudo mais. Então tem esses conceitos. A gente tinha uma ideia e a gente executa ela do melhor jeito. Um ponto que você mencionou de, às vezes fica São Paulo, não fica. São Paulo, Rio, outros estados são menos contemplados, por assim dizer. Não é por falta de vontade, de forma alguma. Eu peguei uma final do primeiro split de 2017 em Recife. Isso, mas eu não peguei algumas outras que também já deram uma circulada, né? Eu não peguei o All-Star em Goiânia, não peguei Porto Alegre, quer dizer, peguei o 19, mas não teve antes, não peguei Floripa. Mas assim, sempre foi um desejo nosso. É uma coisa que a gente tem vontade. Porque, de novo, é levar uma festa para um lugar. A gente, às vezes, tem coisas reais e práticas que são limitantes. Então, por exemplo, às vezes não tem arena na data ou no jeito que a gente precisa. A gente já fez projetos em algumas arenas que quando a gente chegou lá, a situação era bem pior do que estava no PowerPoint. E aí, cara, é um trabalho enorme de tapar buraco, refazer banheiro, fazer encanamento de novo, porque não tinha nem água na arena. Teve um episódio, que eu não vou citar qual, né? Que a gente foi para um lugar e a gente teve que reformar o lugar. Né? Não vou citar qual, mas você deve lembrar disso. Sim, entregamos benfeitoria. Parecia Minha Casa Minha Vida. Devo minha arena, minha vida. Foi. Luciano Huck, né? Total. Então, de vez em quando rola um Minha Casa Minha Vida, depois rola um Santo Ajuda, porque é só um peteleco aqui, outro acolá. Né? Então, às vezes a gente não encontra a arena. Tem 2 ou 3 arenas que a gente está sempre de olho, rezando para a iniciativa privada ou o governo, quem quer que seja, dar um puta tapa, porque dá uma final incrível. E tem outra coisa também, que é custo de logística. E isso é uma coisa que, depois que eu entrei e comecei a ver as planilhas das coisas, né? Bate pra caramba. Porque quando a gente vai fazer um evento, não só tem as pessoas que precisam ir, como tem dezenas de caminhões que vão levando as coisas, né? Eu acho até que não sei se foi o Mylon, o Mylon fez um videozinho lá no Pão de Açúcar falando quantas carretas foram. Foi o Mylon. Né? Quantas viagens de bondinho foram, né? Foram mais de 100 viagens de bondinho para subir com aquilo tudo. Tudo isso é caminhão, é carreta, é estrada, e a gente acaba tendo um custo enorme de transportar, de hospedagem. A montagem dura de 7 a 10 dias antes do evento. Então, vamos fazer o evento na cidade tal. Legal. São 12 dias antes que já tem gente lá naquela cidade. Então, assim, às vezes a gente não consegue, entre calendário, orçamento de logística e o estado da arena, ir para alguns lugares que a gente quer muito. Mas a gente tem visto que, até esse ano que o mercado ficou muito sem evento, os donos de arenas começaram a investir porque precisam agora se diferenciar, vai ter que lutar pelo mercado a partir do ano que vem. Isso é muito bom pra gente. Porque nasce um monte de coisa, tipo arena média, arena grande, em outra arena que já tem gerador, que a gente leva tudo. A gente leva gerador, leva internet, a gente leva a caçamba toda, né? Isso é muita coisa. A galera pode não ter muita noção, mas assim, levar o equipamento inteiro é uma grana. Aí o pessoal tá dizendo, mas a Riot é empresa milionária, mas tem orçamento pra trabalhar no ano. Eu não sou. Alguém então. Brincadeira. Porque o pessoal fica, não, tem dinheiro infinito. Mas uma coisa importante a galera entender é que cada região tem o seu orçamento também. Não é tipo, Centro, me dá 10 milhões aqui que eu quero fazer não sei o que lá. Não, cada um tem que trabalhar com a sua realidade. Então essa parte não me contaram em 2017 quando eu entrei. Mas aprendi rapidamente em 2018. Mas sim, a gente faz cada região faz um planejamento no começo do ano, do quanto a gente tem de
de receita, né? No caso da franquia, que imagino que a gente vai falar depois. Sim, tem uma sim, lógica sim. aí que a gente consegue dinheiro também, mas de quanto a gente tem de custo, né? Então... E o Brasil é uma das maiores regiões da Riot para esportes, em vários parâmetros. Então a gente até tem um espaço muito maior, mas as coisas no Brasil são muito caras. Às vezes você faz alguma coisa, tem um imposto de 30%, 40%, se somar tudo, então... E, como você falou, a gente carrega a vida no caminhão, né? Tipo assim, o palco, dependendo de como é a cerimônia de abertura, a gente tem que montar o palco aqui em São Paulo para ensaiar a dança, a música, a luz, tudo. Desmonta aquela cangalha toda, bota em um caminhão, chega lá e monta de novo. Nossa. Então até o palco vai junto. Bancada a gente faz uma para cada final, né? Cada uma de um jeito, vai no caminhão. Quantidade enorme de caminhões. A frota que vocês alugam, uma frota Vai inteira tudo, de caminhão, vai né? Porque é tudo. muita coisa. Então, galera, assim... E esse ano ainda subiu no bondinho, né? 100 viagens de bondinho. Pois é. Assim, o meu grande sonho, vocês sabem qual é, um dia fazendo o CBLOL em Salvador, né? Assim, vai ser muito, muito foda. Mas eu, antes de trabalhar... Eu sou advogado, né? Eu trabalhei muito tempo, mas eu era produtor amador, né? Eu fazia eventos de anime lá em Salvador. E eu já via a confusão, a complexidade que era fazer evento no Nordeste em geral. Né? Então, tanto que a gente só teve um, né? Que foi lá Recife, primeira etapa de 2017. E a gente basicamente usou muito do que tinha, né? A gente não subiu muita coisa naquela arena, que eu nem lembro mais onde era. Acho que era no centro de convenções lá de Recife. Era no Classic Hall. Era Era no entre Classic Recife Hall? e Olinda, no Classic Hall. Pois é, então a gente nem levantou muita coisa. Eu lembro que o telão era gigante, que a gente levou o telão. Mas em termos de palco, a gente usou muito da estrutura que já existia, né? Sim. Mas, cara, as coisas estão mudando para isso. Naturalmente tem que ver depois da pandemia como é que ficam várias outras custas de custos e tudo mais, mas assim, a internet tem melhorado em vários lugares, então às vezes ir para uma cidade que não era uma capital atrapalhava por conectividade, arrumar um cara que entregasse o link e tal, já tá melhorando. As arenas estão melhorando bastante, vira e mexe a gente recebe uma apresentação do cara de uma arena que tava petição de miséria, de repente o cara fez um investimento grande pra caramba. Eu sei que lá em Salvador a Fonte Nova tá absurda. Inclusive tem um projeto de esporte na Fonte Nova. Tem um projeto de esporte eletrônico na Fonte Nova rodando já, ativo. Os caras têm um monte de coisa lá. Não sei diretamente o que é, mas um dos meus amigos, ele trabalha lá, mas um projeto grandinho até. Então, o Salvador já tá tentando fazer isso há um tempo. E assim, à medida que a gente também vai fazendo mais eventos, a gente também vai aprendendo a otimizar, né? Então, Sim. assim, se a gente otimiza pra caramba aqui, de repente a gente pode ter uma despesa, um tempo maior pra fazer uma outra coisa que é mais difícil, fora de São Paulo, Rio, Curitiba, BH. Mas beleza, dá, porque a outra parte tá mais fácil. Então, cada ano que passa, a gente vai tentando aumentar um pouco mais a complexidade e ir para outros lugares é uma complexidade gerenciável. Sim. Então, é cada vez mais possível. Não existe uma premissa de ficar em São Paulo ou no Rio. O que existe é uma premissa de a gente conseguir fazer a melhor final dentro do calendário, da nossa capacidade e tudo mais que a gente tem. Cada vez mais a gente vai se aprimorando para conseguir chegar mais longe, mais tecnológico, mais diferente, não sei. Você falou de franquia.